sexo na pornografia, mas não sabem o que fazer com a massinha do corpo do outro, que é o sexo em 3 dimensões. São ases em 2 dimensões, mais a terceira virtual, e 0. Então a gente percebe como as coisas vão ficando. Eu vou dar um exemplo para vocês, que isso é importante. Eu já respondo 3 perguntas com isso que eu estou fazendo. A hipermedicalização do mundo, ela tem data. Isso, ela acontece, eu fui psiquiatra de antes e depois. Eu, na verdade, eu fui cirurgião cardíaco antes, né? Depois que eu mudei para a psiquiatria. Eu já parti muitos corações, aí depois, um dia, eu fui para a psiquiatria. E perceba o seguinte, em 1987, uma expressão que vocês já ouviram muito, nunca antes na história desse planeta, se utilizou tanta verba publicitária para o lançamento de uma medicação no mundo inteiro. O lançamento parecia, eu vivi esse momento da psiquiatria, parecia que iam lançar o último capítulo de Star Trek, que foi o lançamento do Prozac. Quando o Prozac foi lançado, as primeiras páginas de todos os jornais do mundo colocavam, a Veja botou um título, um infecto absolutamente falso, o fim da depressão, como se pudesse um remédio, o fim da depressão. Ou seja, é óbvio que isso daí foi feito com um investimento absolutamente maciço da indústria farmacêutica para entupir o mundo de Prozac. Só que ao mesmo tempo que foi feito isso, a indústria farmacêutica, que não é boba, ela agiu na mudança da classificação de psiquiatria, que era do DSM-4 para o DSM-R, revisado, e criou na mesma época, não por acaso, isso não é teoria da conspiração, algo que se chama conceito de espectro. O que é espectro? Espectro significa assim, que eu tenho a depressão, e outra coisa é o espectro depressivo. Outra coisa é o ser autista, outra coisa eu estar no espectro autista. Pra vocês terem uma ideia, tinha no espectro depressivo até depressão alegre. Não, o cara está rindo, mas repara, está demais, isso aí é uma depressão. Ou seja, na hora que você cria o conceito de espectro e deprime todo mundo, como está fazendo a Organização Mundial de Saúde agora, vocês vão perceber que aí matemática funciona para isso. Em 1987, a população americana ela consumia 800 milhões de dólares em medicamentos psiquiátricos por ano. 1987. 2010, essa população americana sequer dobrou. Não se dobra uma população dos Estados Unidos de 87 para 2010. Você sabe para quanto foi o consumo de medicamento psiquiátrico em 2010 nos Estados Unidos? 40 bilhões de dólares ano. Ou seja, vocês percebem então que transformou-se a sociedade, uma sociedade absolutamente medicalizada, quem ri por último Rivotril, é tudo ligado a medicamentos, ninguém vive sem uma droga, e é claro, é a felicidade de muita gente. Então o trabalho do psil, muitas vezes, é desmedicalizar, é propor outras soluções para a angústia, que não seja Ritalina para passar em concurso, Rivotril para dormir de noite, antidepressivo porque está triste. É preciso entender que há outras soluções que não sejam medicamento. Bom, aqui tem uma pergunta, né? Por que a vaidade é tão forte no meio acadêmico e que maneiras existem de ficar imune à vaidade acadêmica? E uma outra questão aqui, se existe motivação objetiva que leve à esquizofrenia, e se esquizofrenia é um surto psicótico. Não sei se a pessoa passou ela mesma ou se foi uma situação com alguém. E se o senhor puder repetir o telefone para anotar aqui no quadro? O telefone do psicólogo. Então, toda vez que eu anoto o número, aquilo ali piora lá. Mas tudo bem, é o 999 11 28 28. 999 11 28 28. Essa pergunta, como é que é mesmo? Deixa eu ver o negócio do narcisismo. Por que a vaidade é tão forte no meio acadêmico? Olha, a vaidade, ela mudou um pouco. A vaidade do meio acadêmico atual, ela parte do princípio de um confronto de vaidades. É que inicialmente a vaidade acadêmica vinha pelos títulos. Então a pessoa ia conquistando títulos e bem que assim, vaidoso, né? Vaidosa com títulos. Acontece que há hoje em dia uma certa horizontalização do saber
que faz com que o título, tudo bem, ele é importante para uma transmissão, mas isso não torna a pessoa uma caça diferente. Então eu acho que o que está em jogo também muito é saber como lidar com um choque de uma UFBA que tem 64 anos, né? 64. Como conviver com uma UFBA de 60 anos, com uma ideia de uma Bahia de 60 anos atrás, que era uma ideia, posso dizer, até bastante elitista. Um professor da UFBA, muito conhecido do direito, ele tinha uma frase da Bahia que eu gostava muito. Ele dizia assim: a Bahia, ela é dividida entre os que não dormem porque têm fome e os que não dormem porque têm medo dos que têm fome. Né? Você vê essa divisão de classes muito grande. Então, é claro que num momento em que a UFBA peita politicamente, que vai trazer para dentro uma série de conflitos que estavam fora, há também esse conflito de vaidade. Então esse é um ponto. Esse negócio da esquizofrenia, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é complicado. Até para vocês mudarem um pouco o conceito que vocês têm com relação à loucura. Não vou falar de esquizofrenia não, vou falar de louco. Loucura sensual é mais fácil. Se vocês quiserem, assistam, eu escrevi um livro que virou um documentário que ganhou muitos prêmios. Até se vocês quiserem passar aqui para os alunos agora na semana, ele está até no meu carro, se chama Loucura Entre Nós. Eu fui até em Harvard, eu apresentei lá, no Festival de Cinema Brasil-França, eu apresentei esse documentário. É um documentário muito legal, né, que foi da minha experiência no Juliano Moreira. Mas eu vou dar para vocês uma ideia. Certa feita eu estava entrevistando uma paciente que ninguém entendeu muito bem, porque essa senhora aos 50 anos foi parar numa emergência psiquiátrica. Porque ela é mamãe de família, dona de casa, boa dona de casa, excelente, e de repente foi parar numa emergência psiquiátrica. Eu fui ouvi-la. Ouvi pacientemente, não como tal psiquiatra daqui, que na terceira frase já está canetando o Rivotril. Eu ouvi, e aí eu descobri que essa senhora ela tinha um delírio há mais de 30 anos. Digamos que ela delirasse que ela era Madonna, a cantora. Ela ia chegar em casa e ia dizer: eu sou Madonna. E aí o marido dizia: não, você não é Madonna, não fala isso, você não é Madonna. As filhas iam chegar: meu Deus, que vergonha, mãe, não fica dizendo que você é Madonna, você não é Madonna, né? Você é dona fulana, tal. Rapidamente os vizinhos: olha aquela doida que se diz Madonna. Mais ela ia querer provar que ela era Madonna, mais ela ia ficar com fama de doida. E ela ia acabar onde? No hospital psiquiátrico. Só que essa paciente, ela era uma dona de casa que delirava que era uma dona de casa. Então, quando as pessoas perguntavam para ela o que você é, ela dizia: eu sou uma dona de casa. Então, eu uma excelente dona de casa, por sinal. Bons amigos. Ela, dona de casa, delirando para uma dona de casa, e todo mundo ainda elogiando: olha como você é uma boa dona de casa. Isso foi muito bem, até que lá pelos 50 anos ela teve um problema de coluna, e a contragosto ela não queria colocar uma faxineira na casa. Ela tentou agredir a faxineira, porque a faxineira ia tomar o lugar dela de dona de casa. Só aí se percebeu que dona de casa, que para nós é um sentido comum, para ela era um sentido delirante, certo? Mas que, suponhamos que ela não tivesse tido esse problema e nunca tivesse tido alguém que ameaçasse a função dela de dona de casa. Ela ia morrer sem ninguém saber do delírio dela. Então, por que eu uso esse exemplo? Para vocês perderem de uma vez o preconceito, a ideia de que loucura tem a ver com anormalidade. O sujeito pode ser louco e perfeitamente normal. Quando, aliás, até ser normal demais para mim, o sujeito é doido, porque ninguém consegue ser normal demais no dia de hoje. Esse projeto, que é o projeto Criamundo, que está nesse filme, é muito usado, é um projeto de reinserção do louco no mercado de trabalho. Ele gera, então, artesanatos, e aí a gente vai para essas feiras, né, feiras sociais, e com outras barracas, outros projetos sociais. Aí chegou um secretário de ação social, visitou todas os estandes, e parou no estande do Criamundo, né, o nosso estande, e ficou: poxa, que legal esse projeto de reinserção do louco, essas velas, essa cestaria. Ficou gostando, né? Esse secretário não vai com câmera, assistente de imprensa. E aí no final ele fez a pergunta que ele podia ter ficado sem fazer, né? Ele chegou e falou: poxa, agora eu quero ver os loucos.
todos levantaram, somos nós. Na hora que esse secretário percebeu que ele estava falando de igual para igual com os loucos há mais de 5 minutos, ele não conseguiu fazer uma frase com o verbo predicado. Ele começou a falar impostado, diferente, e foi ficando tão incomodado com aquilo que uma hora ele foi embora. Obviamente, o que todo mundo fez? Pô, que cara louco, né? Ou seja, como se falar de igual para igual com o louco fosse uma tremenda bandeira. Ou seja, a loucura não eu insisto nisso, eu fui da luta antimanicomial, militante, eu fui do Juliano Moreira para desconstruir o Juliano Moreira. Quando eu assumi o Juliano Moreira, não foi para transformar aquilo na prisão que ele já era, foi tentar fazer coisas novas, né? Ganhei alguns prêmios, consegui fazer algumas coisas novas, mas exatamente para mostrar como é possível com a tolerância a gente conviver com a loucura, que todo mundo é meio doido. Eu mesmo sou normal, mesmo estou normal. Se eu sento com alguém, eu gosto muito de falar, né? Assim, eu sou aquele chato que fala do clima no elevador, fica puxando papo, está chovendo, tá? E aí eu fico conversando, mais de 5 minutos e falo, esse tem essa loucura aqui, tem aquela loucura ali. Então, para mim, todo mundo é doido, não escapa ninguém. Aí vamos falar, então, se a gente pensa no exemplo da dona de casa, nada melhor do que falar isso para matemáticos. Quem sabe, então, o que vocês chamam de loucos não sejam simplesmente a ponta de um enorme iceberg, onde aqueles que a gente chama de loucos são os que deram bandeira, mas que, na verdade, no meu consultório, que eu tenho de juiz, já tive até político dizer, olha, essa lei é melhor você não passar não, porque ela não está muito certa não. Até dizer, e dele me dizer, doutor, me salve minha cara de normal, né? Eu falei, preserve, é bom, isso mesmo. Ou seja, às vezes, isso que a gente chama de loucura é apenas a pirâmide de um iceberg enorme. E se a gente vai ver, a gente pode conviver um pouco, se a gente está numa sociedade que convive com as bizarrices de um e outro, sem segregar, não tem problema nenhum, a pessoa vive na rua. Por isso eu não gosto de etiquetas, porque para mim todas as etiquetas psiquiátricas, elas são uma forma de colocar poder. Nesse ponto eu sou muito ligado a Foucault. Eu dou um exemplo para vocês. Teve um psiquiatra no meio do século XVIII, que veio estudar os escravos negros, a psiquiatria dos escravos negros. Aí ele estudou os escravos negros e descobriu 2 doenças. Uma das doenças é a drapetomania, que vem do grego, o nome dele é Stuart Cartwright. A drapetomania é uma doença que acometia os escravos, que vem de drapetes grego, que quer dizer fugir, que eles queriam fugir. Então, eles eram cometidos de uma doença que fazia com que eles, de repente, quisessem fugir. E a outra doença que esse psiquiatra diagnosticou foi a diestesia etiópica. A diestesia etiópica é uma... Está aí registrado nos livros. A diestesia etiópica era uma doença estranha, delirante, que fazia com que os escravos não conseguissem perceber o senso de propriedade que os senhores tinham sobre eles. Então, eles não conseguiam entender. Por mais que os senhores tentassem explicar que eles eram donos dos escravos, essa perturbação delirante dos escravos não permitia que eles entendessem isso, porque eles tinham uma doença que é óbvia, era tratada como banhos frios, amarrado, pelourinho, etc. Ou seja, em nome da psiquiatria, você pode cometer as maiores atrocidades e barbaridades, né? É muito mais fácil você calar uma geração de pessoas, tudo zumbi usando Prozac, do que você tentar entender o que é preparar as pessoas para o mundo que não é para principiantes, o mundo de hoje, né? Posso, talvez mais uma perguntinha. Mais uma então para a plateia. Alguém da plateia? Não. 2. Então... Boa noite, meu nome é Ângelo, eu sou aluno do mestrado em Instituição Coletiva. Eu venho estudando a associação entre desemprego e suicídio e o contexto de crise do capitalismo, né? E o que eu venho percebendo, na verdade, com os estudos, é que, para além das manifestações da crise do capitalismo, políticas de austeridade fiscal também vem impactando na saúde mental das pessoas, principalmente no suicídio. E aí, pensando um pouco no que aconteceu no Brasil no último dezembro de 2017, que você até comentou brevemente aí, foi aquela portaria que veio mudar o orçamento, né, meio que valorizando comunidades terapêuticas e também meio que expandindo os leitos de hospitais psiquiátricos, né?
Isso, de algum modo, impacta na saúde mental das pessoas, porque a gente sabe, e o Ministério da Saúde, no último ano de 2017, ele lançou um boletim que ele fala que nos locais em que existem CAPs, se diminui em 14% o número de suicídios, né, no Brasil. Então, na verdade a pergunta não tem muita relação com isso, mas eu queria saber, que se o PSIL, existe alguma relação entre o PSIL e essa rede de atenção psicossocial, né, porque a gente sabe que, embora seja, e parabenizar você também pela potencialidade desse projeto, embora seja algo com muita potencialidade, mas a gente sabe que só isso não basta, né? De que maneira você consegue dialogar com essa rede substitutiva, né? E se você tem números, quantas pessoas já vieram a tentar suicídio aqui na universidade, você consegue mensurar isso? E assim, só a nível de práticas desmedicalizantes, a gente tem hoje em dia um ambulatório de práticas integrativas aqui no ambulatório Magalhães Neto, no qual eu já fui até voluntário enquanto auriculoterapeuta, e que são práticas terapêuticas para além da medicina contemporânea, que tem uma grande potencialidade, inclusive no âmbito da saúde mental. Então, os alunos que não conhecem, tiverem interesse, ficam no terceiro andar do ambulatório Magalhães Neto, e vocês podem ter acesso a desde meditação, auriculoterapia, reiki, entre outras práticas. São práticas que vêm com essa coisa dessa perspectiva contra-hegemônica, né? Essa perspectiva de não só valorizar a medicina contemporânea, mas sim valorizar uma outra perspectiva. Mais ou menos isso. Vou tentar ser mais breve. Em frente ao quadro mundial, a situação nos Estados Unidos não é única, acho que o consumo aumenta em todos os lugares de remédio. A gente pode pensar que a sociedade humana também é louca, como um todo. É uma metáfora que a loucura não é coletiva, quer dizer, a princípio, mas que perspectiva a gente tem para curar essa sociedade? Porque, na minha visão ecologista, a gente está indo para o precipício muito rápido. Posso tentar resumir a resposta às duas perguntas, talvez com umas 6 horas mais. Até meia-noite eu consigo tentar resumir. Então eu vou tentar fazer como se fosse um flash, um relâmpago, né? Primeiro, parabéns pelo que você está fazendo. As FICs estão muito ligadas a gente. Diana está com a gente direto, ou seja, nós estamos trabalhando direto com... Ela faz parte ativa, inclusive uma das psicólogas, talvez conheça a Cirrê. A Cirrê, ela estava com vocês, agora ela está lá com a gente, e a Cirrê, ela vai ser a ponte com as FICs. Ela é plantonista da sexta e ela está fazendo a ponte. Nosso projeto, ele tem já um diálogo com as redes, de Moniquinha Nunes, agora a gente trabalha muito ali no projeto dela de economia solidária, a gente trabalha, mas eu não apresentei para vocês, mas já existem 2